E eu queria falar de lições preciosas em tempo de privações, né? Nós estamos passando um tempo de privações. E o apóstolo Paulo nos ensina, né, lições preciosas num tempo de privação. O texto ao qual eu faço referência é Filipenses capítulo 4, do 10 até o 13. Depois eu vou ler o texto, mas os irmãos conhecem. O apóstolo Paulo expressa a sua alegria, profunda alegria no Senhor, porque ele recebeu recursos, donativos, nós não sabemos, materiais, financeiros, da igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, quando ele estava na prisão em Roma, preso. E naquela condição, sendo um preso ali em Roma, não porque ele havia feito qualquer coisa errada, não é? Qualquer coisa que desabonasse ele como pregador do Evangelho, não, muito pelo contrário, mas por causa do Evangelho de Jesus ele estava preso e recebeu esta oferta, esse donativo, esse recurso, essa assistência da igreja de Filipos, muito provavelmente pelas mãos de Epafrodito. E ele, ali no capítulo 4, verso 10, ele expressa sua alegria por ter recebido esse recurso, essa visita, esse recurso. Ele expressa sua alegria e ele fala de como isso encheu o coração dele de gozo diante do Senhor. E ele fala que não estava preocupado com isso, porque ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, né? E ele chega a dizer: olha, eu aprendi a viver com muito, com pouco, tendo abastança, passando fome, na abundância ou na escassez. Eu aprendi a viver contente em toda situação, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. É esse texto que veio à minha mente e na figura do apóstolo Paulo, um homem que viveu privações. Irmãos, Paulo pode ensinar para nós lições preciosas em tempo de privações, como esse tempo que nós estamos passando. Primeiro a gente olha para ele e vê que Paulo experimentou privação de liberdade. Ele estava preso, ele viveu privação não só de liberdade, mas de escolhas. Quem está preso não pode fazer muitas escolhas que quem está do lado de fora de uma prisão pode fazer. Então ele viveu privação de liberdade, viveu privação de escolhas, viveu privação de recursos. Tanto é que a igreja precisou enviar recursos para ele lá na prisão. Obviamente está preso, não tinha como trabalhar, não tinha como fazer tendas. Então Paulo vive privação de liberdade, privação de escolha, privação de recursos, privação de confortos e bem-estar, porque as cadeias romanas eram lugares insalubres, um lugar onde as pessoas adquiriam às vezes tuberculose, doenças graves, porque viviam em masmorras, em condições horríveis, né? Então Paulo está vivendo privações, né? Privações de liberdade, privação de escolha, privação de recursos, privação de bem-estar e conforto, e privação de pessoas amadas também, né? Ele está lá preso, e se alguém não vai até lá visitá-lo, ele não tem as pessoas amadas e queridas, né, que faziam parte dos seus vínculos, do seu relacionamento. E é tão precioso a gente olhar para esse homem que está preso de maneira injusta por causa do Evangelho, que está vivendo todas essas privações que eu acabei de compartilhar com os irmãos, dizer as coisas que ele diz aqui em Filipenses capítulo 4, do 10 até o 13. E cita um dos versículos mais conhecidos que nós vemos espalhado por todo lugar, que é: tudo posso naquele que me fortalece, que você vê em imã de geladeira, que você vê no retrovisor de carros, que você vê escrito em camisetas, né? E você vai descobrir que esse versículo surge pela ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, num contexto de extremas e graves e profundas privações, como as que eu acabei de descrever. Então, a questão é: o que é que nós podemos aprender? Quais as lições preciosas que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, olhando para esse texto que ele escreveu para a igreja de Filipos? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos lições preciosas sobre afetos. Afetos. Olha só que coisa impressionante. Nós precisamos aprender a valorizar os afetos por detrás das ações. É muito importante isso, amados, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos mais expressar os afetos da maneira comum como a gente fazia, né? Nós brasileiros gostamos de expressar os nossos afetos com um beijo, com um abraço, com um aperto de mão, com algum tipo de toque.
E nós estamos privados de fazer isso nesse exato momento, por um bom motivo, obviamente, né? Para a preservação da saúde de muitas pessoas, para a preservação não só da saúde, mas da vida das pessoas. Então, nós somos muito ligados com o afeto. Quando nós conversamos com os casais, por exemplo, nós muitas vezes estudamos com eles as 5 linguagens do amor. E uma das linguagens do amor é o toque. Então você veja como que nós brasileiros, latino-americanos, né, gostamos de expressar os nossos afetos dessas maneiras, destas formas, né? E nós estamos privados de expressar os nossos afetos assim. Então nós precisamos olhar para as ações. Observe o que diz o verso 10. Verso 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, nesse exato momento, mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo fica muito feliz, porque o afeto dos filipenses para com ele é demonstrado numa assistência prática, né? Numa visita de Epafrodito, trazendo recursos materiais, financeiros, donativos, para assistir o apóstolo Paulo. Paulo enxerga. A minha esposa está dizendo, não é coronavírus, é renite, viu pessoal? Fica tranquilo que é renite, tá legal? Paulo enxerga os afetos por detrás daquelas ações. Veja que coisa maravilhosa. Ele recebe aquele recurso, ele recebe aquela assistência, ele recebe aquele donativo, aquele dinheiro, enfim, aquilo que veio da parte da igreja, e ele fala: que bom que vocês renovaram o cuidado de vocês para comigo. Ele enxerga afeto por detrás das ações. E esse é um tempo precioso, irmãos, onde nós estamos vivendo diversos tipos de privações, que nós podemos e devemos valorizar e expressar os nossos afetos por detrás das ações. Nós não podemos mais ir dar um abraço no nosso vozinho, na nossa vozinha, não podemos beijá-los, não podemos nem sequer apertar a mão, mas podemos expressar os nossos afetos por detrás de ações. Eu achei muito bonito estar correndo aí pela internet um tipo de campanha, não sei se apenas local aqui ou se nacional, de pessoas que se disponibilizam para estar manifestando afeto aos idosos por detrás de ações. Achei lindo. A pessoa se dispõe e diz: se você precisar que vá ao mercado fazer uma compra, pode me chamar que eu vou fazer a compra. Se você está precisando de remédio, pode pegar o meu contato, me mandar mensagem que eu vou buscar o remédio para você. Olha que coisa linda. Amados, é isso. Esse é um tempo que nós não podemos beijar, não podemos abraçar os nossos irmãos, não podemos pegar na mão, mas podemos expressar os nossos afetos mais profundos, mais legítimos através das nossas ações. E eu queria sugerir para os nossos pequenos grupos que essa semana você demonstre afeto por detrás das suas ações, por meio das suas ações, para os irmãos do seu pequeno grupo. Tá? Manda uma mensagem de WhatsApp, pergunta se ele está bem, pergunta se está precisando de alguma coisa, faz uma chamada de vídeo para ver a carinha dele, para ele ver a sua carinha, e fala: estou com saudade de você, meu irmão, está tudo bem com a sua família, vocês estão precisando de alguma coisa, lembre de algum idoso do seu grupo, faça uma manifestação de afeto através de uma ação concreta, né? Veja se ele não está precisando de remédio, veja se ele não está precisando de uma cesta básica, veja se de repente há algo que possa ser feito por aquela pessoa. Manifeste os teus afetos através das tuas ações, como fez a igreja dos Filipenses para com o apóstolo Paulo, quando ele estava vivendo as maiores privações, encarcerado ali em Roma. Tá certo? Então, em primeiro lugar, essa é uma lição preciosa em tempo de privação. Aprender a valorizar os afetos por detrás das ações. Abraços virtuais, Elizabeth Petreca, Odete Leal, em nome de Jesus. Segundo, muito importante, a gente aprende lições preciosas não só sobre o afeto, mas sobre expectativas, irmãos. Expectativas. O apóstolo Paulo vai ensinar a gente que a gente precisa aprender a lidar com expectativas que se frustram. Você imagina o que é isso? Expectativas que se frustram. No final do verso 10 ele diz assim, né? Renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Paulo não descarrega um caminhão de murmuração, de reclamação,
né, de cobranças sobre Epafrodito e sobre a igreja de Filipos. Por que vocês não vieram antes? Por que vocês demoraram tanto? Será que vocês esqueceram de mim? Vocês não lembram que vocês nasceram no Evangelho pelo meu ministério? Vocês não lembram que Lídia se converteu através da pregação, do poder do Espírito Santo ali, eu e a equipe missionária pregando? Vocês não lembram que aquela jovem foi liberta de um espírito de adivinhação através da instrumentalidade da minha vida e de Silas? Vocês não lembram que o carcereiro e sua família se converteram através do nosso ministério? Não, Paulo não cobra os irmãos porque demoraram, porque não vieram, se esqueceram. Ele simplesmente diz: eu sei que vocês sempre tiveram o cuidado por mim, mas faltava para vocês oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, amados, esse é um tempo de a gente lidar com expectativas que se frustram, né? Expectativas que se frustram. Muita gente vai ter que lidar com salários mais baixos. Muita gente não vai poder ter o lazer que gostaria de ter. E muita gente teve que cancelar agendas inteiras de compromissos por conta do tempo que nós estamos vivendo, né? Muitos estavam desejosos. Nós estamos no mês do aniversário da nossa igreja. Tínhamos uma agenda estabelecida, apresentação do coral domingo passado, né? Outras atividades agora. O missionário estava agendado para vir no último domingo. Tivemos que cancelar tudo, cancelar. Temos que aprender a lidar com expectativas que se frustram. E como discípulos de Jesus, a nossa resposta a isso não é murmuração, não é reclamação, não é cobranças, não é tentar achar culpados, mas é enxergarmos, né, a graça de Deus em todos esses cenários. Paulo olhou para aquilo e diz: eu sei que vocês não vieram antes porque vocês não tiveram oportunidade, né? Olha que coisa linda, né? Olhar sempre com outra perspectiva, né? A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem maus, tudo será trevas. Mas se os seus olhos forem bons, teu corpo será cheio de luz. Ou seja, é um olhar com o qual você olha a vida, com o qual você olha as pessoas, com o qual você olha a sua igreja, com o qual você olha as circunstâncias. E isso é determinante, porque tem a ver com o seu coração, né? Tem a ver com o seu coração, porque o nosso olhar não é a íris, não é o globo ocular. Nosso olhar vem do coração. A boca fala do que está cheio o coração, né? Nós escutamos com o ouvido, mas nós ouvimos de fato com o coração, tá certo? E nós vemos com os olhos, mas nós enxergamos de fato com o coração. Então, olha, é tempo de aprender a lidar com as expectativas que se frustram. E sobretudo, na relação com os irmãos. Tá? De repente, nesse tempo difícil, você fica esperando que alguém ligue e não liga. De repente você fica esperando uma palavra e ela não vem. De repente você fica com expectativas a respeito dos familiares. Olha, coloque tudo diante do Senhor e deixe que a oportunidade apareça, que as coisas aconteçam no tempo de Deus, para a glória do Senhor. E você vai poder dizer como Paulo: me alegrei sobremaneira no Senhor. Amém, queridos? Então, lições preciosas em tempo de privação nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Primeiro, sobre afeições. Segundo, sobre expectativas. E terceiro, sobre contentamento. A gente precisa aprender a desenvolver contentamento independente das circunstâncias. A gente precisa aprender a desenvolver contentamento independente das circunstâncias. É o que o apóstolo Paulo diz no verso 11. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que nos ensina o apóstolo Paulo. Não é por causa da pobreza que eu estava passando, da necessidade que eu estava passando aqui no cárcere. Não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Num tempo de privações, em todos os níveis que nós estamos vivendo, nós não podemos sair e vir, privação da nossa liberdade, privação das nossas escolhas também. Nós não podemos escolher ficar na rua, tá certo? Privação dos nossos recursos. Sim, tem gente que tem que ficar sem trabalhar, não sabe o que vai acontecer com o salário. Os empresários, muitos deles estão sem o seu dia a dia normal, vão ter queda no seu recurso, certo? E também em muitas outras áreas. Num tempo de privações como esse, nós precisamos aprender a desenvolver contentamento.
certo? Contentamento. E o apóstolo Paulo diz: eu aprendi. Ou seja, isso não é algo mágico, isso não é algo automático, isso não é espontâneo, isso é fruto de aprendizado. Então, amados, isso é muito importante. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a ir no banheiro quando criança, nós aprendemos a comer, e passamos a vida aprendendo. É o que nós, e o ditado popular diz que nós vivemos aprendendo e morremos não sabendo tudo que deveríamos saber. Então, olha só, nós precisamos aprender a desenvolver o contentamento. Precisamos olhar para a vida, né, de uma maneira expressando contentamento, gratidão a Deus. Gratidão a Deus pela vida, nós estamos vivos, glória a Deus por isso. Gratidão a Deus porque estamos trancados, estamos fechados, mas porque foi-se identificada a gravidade da situação, né? E foram tomadas providências, né, a tempo, para que possa ser preservada a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade de fé, a vida da nossa cidade, muitas pessoas. Então nós temos que ter contentamento dos livramentos que Deus está nos dando através dessa situação. Glória ao nome do Senhor. Contentamento porque, como eu disse ontem, né, na live de domingo de manhã, Deus vai trabalhar em nós, em nosso caráter, né, vai promover no nosso coração uma sensibilidade, né, nos tornando mais gratos, mais sensíveis, pessoas mais generosas, pessoas mais participativas. Então nós precisamos desenvolver o contentamento. A gente olha para o que aconteceu na China, a gente olha para o que aconteceu na Itália, e a gente pode dizer obrigado, Senhor, porque nós estamos cientes do problema, nós estamos cientes da gravidade da situação, nós estamos tomando precauções, nós temos gente que está se preocupando com a situação. Louvado seja o teu nome, nós estamos contentes, porque acima de todas essas coisas, nós temos salvação em Cristo Jesus, nós somos a habitação do teu Espírito Santo, nós temos a tua poderosa palavra, e nós temos a presença bendita do Senhor conosco, e podemos dizer, não com arrogância, não com presunção, mas com confiança, né? Como vai ser dito por Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, olha só, amados, em tempo de privação, né, o apóstolo Paulo nos ensina sobre afetos, nos ensina sobre expectativa, nos ensina sobre contentamento. Que Deus nos faça pessoas contentes pela ação do Espírito Santo na nossa vida, independente das situações ou circunstâncias. Possamos dizer como Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mais uma coisa preciosa que o apóstolo Paulo nos ensina é sobre a realidade. A realidade. Nós precisamos aprender a viver de acordo com a nossa realidade. De acordo com a nossa realidade. O versículo de número 12, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A gente precisa aprender a viver conforme a nossa realidade. Essa é a nossa realidade atual. Nós vamos nos reunir virtualmente, presencialmente com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, e virtualmente estamos reunidos em nome de Jesus como comunidade da fé. Isso está acontecendo em vários lugares no Brasil. Igrejas pequenas e igrejas grandes estão vivendo a mesma realidade. Então nós precisamos aprender a viver de acordo com a realidade. Essa é a nossa realidade. E eu estou falando isso porque tem igrejas em São Paulo ainda, com líderes de projeção nacional, e não querendo fechar a igreja. Estão querendo viver de acordo com aquilo que não é a realidade. E estão tentando chamar isso de fé. Isso não é fé, isso é fanatismo, isso é falta de sabedoria, isso é falta de bom senso, isso é falta de temor ao Senhor, colocando pessoas em risco grave diante dessa situação. Entende? A nossa bancada evangélica pedindo para abrir templos é não viver de acordo com a realidade. Essa realidade pede a nós que nós fiquemos, todos nós que podemos ficar em casa, que fiquemos em casa.
porque muita gente não pode, o pessoal da saúde não pode, o pessoal do transporte de alimentos não pode, os militares não podem, certo? E tantos outros não podem, os irmãos que trabalham, por exemplo, dando manutenção na internet, não podem, entende, amados? Então, nós precisamos viver de acordo com a nossa realidade, a gente tem que aprender isso, né? Para que possamos glorificar a Deus e para que possamos abençoar a nossa família, as nossas próprias vidas e as pessoas com quem nós convivemos, tá certo? Então esse tempo exige de nós essa adaptação, né? Foi o que Paulo disse, eu aprendi, eu tanto sei estar humilhado como ser exaltado, honrado, em toda circunstância eu tenho experiência, né? Tanto de fartura como de escassez, tanto de abundância como de fome, eu aprendi, eu sei. Então, amados, que Deus permita que você aprenda a viver de acordo com a realidade. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Querem viver fora da sua realidade. Por que que muitas pessoas antes da crise, não agora, já estavam endividadas? Porque estavam gastando mais do que ganhavam. Vocês sabem que o Michael Jackson, que já faleceu, o maior astro pop do mundo da música, era um dos mais ricos do mundo da música. Ele tinha direito autorais de algumas músicas dos Beatles. E ele estava em bancarrota, ele estava endividado até o pescoço. Por que ele não tinha dinheiro? Não, porque ele vivia fora da sua realidade, ele gastava mais do que ele ganhava. Então, amados, esse é um tempo precioso que a privação nos ensina, nos empurra para vivermos de acordo com a nossa realidade. Não negue a realidade, em nome de Jesus, não faça isso, a Bíblia não ensina a fazer isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele nunca negou a realidade, mas ele também diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E também não vamos demonizar a realidade. Tem gente que quer colocar tudo na culpa de Satanás e não assumir a sua responsabilidade. E tem gente que quer espiritualizar a realidade. Leia Atos capítulo 27, hoje à noite, a partir do verso 9, quando Paulo precisou enfrentar uma tempestade, estando preso, indo para Roma. A palavra de Deus diz que ele olhou para aquele cenário e disse, é melhor a gente não prosseguir, porque senão nós vamos perder a carga, podemos perder o navio, podemos perder a própria vida. Ou seja, não fantasia a realidade, não nega a realidade, viva de acordo com a sua realidade, em nome de Jesus. Amém? E por último, quinto e último, olha, Paulo fala lições sobre afeto, sobre expectativa, sobre contentamento, sobre realidade e último, sobre confiança. Confiança. Nós precisamos aprender a confiar em Deus independente das privações. Amém? Esse é um grande desafio para nós, confiar em Deus independente de toda e qualquer privação que nós estejamos passando. É isso que está dito no versículo número 13. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Confiança em Deus num cenário de provações imensas, privações intensas. Paulo estava privado da liberdade, Paulo estava privado das escolhas, Paulo estava privado dos recursos, Paulo estava privado do conforto, do bem-estar, estava privado de pessoas queridas, mas ele podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, esse é um tempo em que nós vamos reafirmar a nossa confiança no Senhor, né? Nós podemos enfrentar as privações, podemos superar as privações, não porque nós somos melhores que as outras pessoas, não porque nós somos mais capazes que as outras pessoas, mas porque nós confiamos no Senhor, né? Nós podemos enfrentar e superar as privações por causa do Senhor, por causa da graça do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, e a causa de não sermos consumidos, né? Por causa do poder do Espírito Santo do Senhor, por causa da palavra do Senhor. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor, é tudo por causa do Senhor. É por isso que eu sempre digo aqui na igreja para os irmãos, grande não é o servo do Senhor, grande é o Senhor do servo, né? Grande não era o Paulo do Senhor, grande era o Senhor do apóstolo Paulo, e ele podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu amado, que Deus abençoe você em nome de Jesus, a sua família, a sua casa, e que você possa, em nome de Jesus, pela graça de Deus, internalizar essas lições preciosas nesse tempo de privação. Eu espero que isso te abençoe durante essa semana,
né? Que você aprenda a valorizar os afetos por detrás das ações e que você expresse ações carregadas de afeto, tá bom? Eu espero que você aprenda a lidar com as expectativas que se frustram, né? Que você não fique murmurando, reclamando, que você tenha uma postura positiva em nome do Senhor Jesus, tá bom? Espero que eu e você aprendamos a desenvolver contentamento para a glória de Deus, porque nós temos o Senhor, né? Nós temos o Senhor, nós temos tudo, aquilo que realmente é indispensável na nossa vida. Eu espero que eu e você possamos aprender a viver de acordo com a nossa realidade, não fantasiar, viver de acordo com ela, e Deus vai mudar o tempo para a honra e glória do seu nome. E eu espero que eu e você possamos aprender a de fato confiar no Senhor, independente das privações que nós estamos enfrentando no dia de hoje. E vamos clamar a Deus para que esse tempo de privação chegue ao fim, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos dê a graça de vencê-lo, né? Tendo bastante consciência da nossa responsabilidade, mas confiando sobretudo na graça, na misericórdia, no poder de Deus, na intervenção do Senhor, porque Ele é soberano, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então nós vamos orar agora, para que essa palavra bendita, poderosa do Senhor entre no teu coração, crie raiz profunda em você, abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, e faça de você alguém como o apóstolo Paulo, né, que manteve-se firme mesmo diante de tremendas privações, porque o que sustentava ele era a graça do Senhor e a presença poderosa de Jesus na vida dele.